Olá a todos, todas e todos. Primeiro fazer uma autodescrição, né? Sou um preto de pele clara, uso óculos, tenho um cabelo black crespo e estou com a camisa preta e um fundo branco. E como Mari falou, vou falar sobre inovação, tecnologia e o espaço das pessoas pretas dentro desse ambiente. Bom, como falei, esse é o tema da apresentação. E eu vou começar falando um pouco sobre mim. E eu sou Pedro Henrique, boa hora. Eu gosto de deixar esse nome em evidência, pois é bastante chamativo. Eu gosto muito dele, mas pode me ficar à vontade e chamar de como quiser, né? Pedro, eu sou boa hora, eu estou tranquilo. E, bom, eu sou técnico de desenvolvimento de sistemas, eu cursei no ensino médio e atualmente faço ciência da computação e atuo também como analista de suporte computacional na Acquio, que é uma empresa de tecnologia. E bom, hoje está sendo uma experiência incrível, porque eu estou conseguindo conquistar cada vez mais meu espaço na área de tecnologia, que está sendo bastante gratificante para mim, que foi um processo de muita luta para estar no lugar onde estou hoje e de descobertas e oportunidades. E eu queria explicar um pouco como foi minha trajetória até chegar onde estou hoje. E queria começar no meu ensino médio, que foi aí que comecei a ter essa percepção de querer mesmo entrar na área da tecnologia. E, bom, no meu ensino técnico eu tive experiências maravilhosas que me incentivaram a entrar na área de tecnologia, professores da área de tecnologia que me influenciaram, e eu conheci empresas maravilhosas que me fizeram me apaixonar cada vez mais. Fiz aplicativos, sites que eu consegui acreditar mais em mim, que eu era capaz de conseguir fazer coisas que antes eu não achava que era capaz, pois antes do meu ensino médio eu não tinha essa consciência que eu conseguiria fazer isso. Mas por que eu não tinha essa consciência? Porque antes de eu entrar no meu ensino técnico, eu fazia parte de um colégio privado e, basicamente, na minha sala apenas existiam pessoas brancas. E eu era uma das únicas pessoas pretas, na época eram cerca de mais duas pessoas além de mim, e terminou que muitas pessoas diziam que eu não era capaz e que me desmoralizavam, e terminava que aquilo se tornava realidade para mim. Então, eu cresci achando que eu não era capaz de conquistar certos lugares. Então, por mais que eu era apaixonado pela tecnologia, eu ficava, caramba, como é que o computador funciona? Como é que um videogame funciona? Então, aquilo me chamava a atenção, mas eu não acreditava que eu talvez conseguisse trabalhar com isso, porque na minha cabeça foi implantado que eu não poderia chegar nesses espaços. Então, foi bastante difícil para mim entender essa realidade, até eu ter consciência de raça, porque eu sabia que eu era diferente das outras pessoas. Acho que uma das primeiras coisas que você percebe é o cabelo. O meu cabelo era totalmente diferente das outras pessoas, e como ele é crespo, e eu terminei tendo essa consciência a partir daí. E no meu ensino médio, eu comecei a ser incentivado a entrar na área de tecnologia, comecei a me ver como uma pessoa preta e querer lutar também para conseguir conquistar esses espaços. E foi aí que tudo começou, né? E depois eu entrei na faculdade, consegui entrar na faculdade, consegui começar a trabalhar no setor tecnológico, e a paixão continua crescendo cada vez mais, né? E eu sempre soube, desde o meu ensino médio técnico, que eu teria que correr atrás de oportunidades diferentes de outras pessoas na minha sala. Então, eu sempre uh, peguei essa paixão para correr atrás de oportunidades que me fizessem estar nesse lugar. Então, por mais que eu soubesse que existe uma sociedade que é além da minha força, eu consegui tentar lutar contra isso e continuar correndo, né? Mas vamos dar início um pouco mais sobre como é que são as minorias.
na sociedade, porque é importante a gente falar sobre as minorias para também entender as pessoas pretas em específicas nos ambientes de empregabilidade. Então, eu queria falar sobre a visibilidade dessas minorias dentro da sociedade. E como eu, reprimido no fundamental, existem muitas pessoas que fazem parte, que levantam suas bandeiras, que também são reprimidas desde criança. E na sociedade, muitas oportunidades faltam para essas pessoas. Então, essas bandeiras que são levantadas, muitas vezes, não conseguem a chance de conseguir um emprego. E eu posso dar um exemplo de pessoas trans, que são, muitas vezes, não conseguem oportunidade e terminam indo para as ruas, encontrando meios de trabalhos alternativos. E essas pessoas, pessoas trans, LGBTQIA+, mulheres, pretos, já são vistas na sociedade como diferente e já são tendo uma exclusão. Então, a gente sabe que vai ser uma dificuldade maior do que outras pessoas, pessoas brancas, encontrar oportunidade no campo de trabalho. E muitas vezes é por parte até dos empregadores, porque já existe o preconceito dessas pessoas. Pode ser por fenótipo, pelo jeito de agir, pela forma que ele se comporta. Então, as pessoas, os empregadores, já acreditam que elas são incapacitadas por essas características, o que é falso, obviamente, né? Pois sabe-se que se essas pessoas tiverem as mesmas oportunidades do que qualquer uma, elas são tão boas quanto. E é isso que falta na nossa sociedade. Existe falta de oportunidade de ajustamento para essas pessoas, pela falta do sistema e todo o contexto social que faz para reprimir essas minorias. Então, por isso que é importante a gente analisar isso para saber que a sociedade sempre vai reprimir essas pessoas justamente pelo preconceito e termina excluindo do campo de trabalho, o que é uma problemática, porque, por exemplo, hoje os negros representam 54% da população. E uma empresa que trabalha com o público, por exemplo, elas têm o foco em público e vai ter foco na maioria da população brasileira, como é que eles vão abordar isso se grande parte da equipe é totalmente branca? Então, a gente tem que ter essa análise, porque a falta de diversidade dentro das empresas pode ocasionar que aconteçam diversos problemas e a empresa não flua como deveria fluir corretamente. Então, é importante a gente focar nisso também, e como as minorias e dentro das empresas podem influenciar muito as empresas a crescer. E é tá bom até para o próprio convívio das empresas, das pessoas na empresa, pois elas se ajudando, as minorias se vendo elas mesmas e se juntar e conseguir fluir cada vez mais. E, bom, eu queria falar agora do tópico principal, que é sobre os pretos na área de tecnologia. Então, é bom a gente falar sobre isso usando alguns dados que eu peguei de uma pesquisa realizada pela Preta Lab, em parceria com a ThoughtWorks, que eu peguei esses dados justamente para a gente conseguir entender como é que funciona os pretos na área de tecnologia e como eles são vistos. Bom, e na pesquisa aponta que só em 32,7% dos casos não há nenhuma pessoa preta dentro das equipes de trabalho de tecnologia. Ou seja, a maioria das pessoas que fazem parte são apenas brancas. Somente isso. E, além disso, 68,5% das análises das pessoas pretas atingem um máximo de 10% nas equipes. Então, são pouquíssimas pessoas que, infelizmente, fazem parte dessa área. Ou seja, não existe diversidade étnica dentro delas. E como eu falei no tópico anterior, é, um, é uma problemática muito grande socialmente. E eu consigo falar isso também porque foi minha realidade e tem minha trajetória também nisso. Que eu via muitas poucas pessoas pretas dentro da área de tecnologia. E eu comecei a ter essa percepção no meu ensino médio, que foi técnico, e eu comecei a ter mais contato com as pessoas da área de tecnologia. Eu fiquei,
caramba, existem poucas pessoas pretas aqui e só consigo ver pessoas brancas. E isso influenciava até no meu próprio pensamento. Será que eu consigo também estar nessa área? Se eu não consigo me ver lá dentro, porque é um espaço predominantemente branco, então como é que eu posso me ver lá dentro? Porque existem pouquíssimas pessoas pretas. E quando comecei a ter consciência de raça, eu falei, eu quero também estar lá. Eu também quero fazer parte desse mundo, pois como é uma paixão minha e por mais que tenham pouquíssimas pessoas pretas, eu também quero estar lá. E uma coisa que me influenciava era que na minha turma, no técnico, existiam outras pessoas pretas e eu queria incentivar isso também, trazer esse pensamento para a gente levar a fundo para conseguir conquistar esses lugares. Porém, o tempo ocasiona que isso fica de uma maneira diferente, né? Então, a gente começa a ver menos pretos conseguindo ir para a faculdade e conseguir um emprego e termina se afastando da área de tecnologia por conta das oportunidades que existem no contexto social e também por conta que a sociedade começa a colocar essas pessoas pretas em lugares diferentes, porque é muito problemático para as pessoas pretas. Então, o pensamento funciona de uma forma diferente, porque a sociedade impõe isso. Então, é muito problemático e ocasiona que os espaços ficam muito pequenos para essas pessoas. E sendo que é um espaço tão amplo e a gente consegue conquistar isso, a gente precisa empretecer essa área. Então, eu queria fortalecer, junto com as pessoas pretas da minha turma, e foi aí que eu decidi mesmo lutar para a gente ter esses direitos e conseguir cada vez mais avançar e empretecer o espaço tecnológico. Então, é importante para as pessoas pretas também terem a representatividade, porque assim eles conseguem também se ver, como eu tinha falado antes, como existiam poucas pessoas pretas, eu não conseguia me ver dentro daquele espaço. A representatividade é muito importante para outras pessoas pretas conseguirem também ter essa visão. Mas antes de falar da representatividade em si, eu gostaria de falar um pouco sobre a autoestima preta, porque é muito importante a gente entender essa concepção para entender sobre representatividade. Então, ainda hoje, ainda essa falta de consciência da própria humanização do povo preto. Por que isso acontece? Porque desde a época da escravidão aconteceu que as pessoas pretas eram caladas, silenciadas e tinham sua autoestima retirada pelo povo branco, porque eles precisavam colocar isso na cabeça das pessoas pretas, porque elas precisavam ser desumanizadas, porque sendo assim, elas não poderiam reivindicar pelos seus próprios direitos, porque elas não seriam nada, elas pensariam isso. Então, ela pensaria que não teria suficiência para entender seus direitos e reivindicá-los. E isso acontece até os dias de hoje, porque a escravidão foi recentemente, se você parar para pensar. Então, a beleza preta, que foi trazida no mesmo tempo que a TV foi inventada, começou a entrar em vigor muito mais até os dias de hoje, mas ainda é importante a gente falar isso, porque para uma pessoa branca é totalmente diferente entender a nossa própria beleza, porque uma pessoa branca ela já nasce sendo aceita na sociedade e já sabendo que ela é aceita pelo padrão que ela é, pela cor, já para a pessoa preta é totalmente diferente. Ela precisa se entender e saber que ela é bonita pelo contexto social. E porque, por exemplo, se eu não achar nada, eu não vou poder entrar em lugares que são pertencentes a mim também. Então, falar de beleza preta, falar de autoestima preta, também é falar de lugar de pertencimento de pessoas pretas. Então, é importante a gente falar isso, é importante que as pessoas entendam isso, para também entender sobre a representatividade em si. Porque as pessoas pretas precisam entender sua beleza e conseguir uh, se impor e saber que elas são lindas, saber que elas são bonitas o suficiente, são inteligentes o suficiente e talentosas o suficiente, porque
a sociedade impôs o contrário disso. Então, essas pessoas conseguindo ter toda a ciência dessa característica, conseguem reivindicar os seus direitos e conseguir encontrar os seus espaços. Assim, essas pessoas tendo essas características e colocando nos seus lugares, outras pessoas pretas vão ver isso, porque uma pessoa preta ajuda outra pessoa preta. Então, o lugar de pertencimento de pessoas pretas, começando com uma pessoa preta, outras pessoas pretas vão começar a ver isso de uma forma positiva. Então, é importante a gente ver esse aspecto da representatividade. E eu trago também outra experiência minha sobre isso, de representatividade, que foi também no meu ensino médio técnico, como eu tinha falado antes, que eu via poucas pessoas pretas, mas eu encontrava. E no meu segundo ano no ensino técnico, eu tinha uma professora que era preta, e eu comecei a... Ela me influenciou muito, me ajudou a crescer dentro das minhas próprias características, dos próprios esforços, e ela me ajudou muito. Eu via ela como uma pessoa tão poderosa, porque na minha cabeça ela era uma professora, conseguia estar num lugar importante, e aquilo me ajudou bastante. Então, a gente entender isso, que a representatividade ajuda muito para as pessoas pretas, é muito importante. Então, como ela me ajudou no meu ensino médio, eu quero também ajudar outras pessoas pretas a quererem continuar, pois por mais que as oportunidades terminem fazendo elas mudarem de rumo, eu quero que elas continuem se apaixonarem pela tecnologia, continuar seguindo a tecnologia. Então, eu acho muito legal, eu acho muito gratificante o que foi feito comigo. Então, eu quero que outras pessoas pretas também entendam isso e sintam-se representadas também. Então, eu acho importante todo esse papo para mostrar como os pretos se entendem, pois existe todo um contexto sociocultural nisso. Então, existe um entendimento por parte de pessoas pretas. Então, no ambiente de trabalho, a gente também vai falar sobre isso, sobre como pessoas pretas se ajudam, se reconhecem e se conectam. Porque pessoas pretas, elas conseguem se identificar e conectar muito rápido, porque compartilham as mesmas dores. Porque assim como eu, outras pessoas pretas também tiveram uma bagagem na sua história e começam a se identificar e saber como cada um passou, porque é completamente diferente de pessoas de outras etnias, pessoas brancas. Então, a gente se entende. E no ambiente de trabalho não é diferente, porque no meu ambiente de trabalho também, quando eu identifico com outra pessoa preta, e eu começo a já saber o que ela passou, a gente se ajuda e a gente cresce junto. Então, o ambiente de trabalho com pessoas diversas, com pessoas pretas, que conseguem se identificar, crescem juntos. Então, pessoas tendo consciência de raça, conseguindo entrar nas empresas e ou fazer até a sua própria empresa, tendo essa ajuda, conseguindo entender tecnologia, tendo sua paixão e continuando na área, então elas conseguem se ajudar e crescer esse mercado. Então é importante que a gente tenha essa consciência e pessoas pretas se ajudem. Então eu acho que é essa a mensagem que eu quero passar para todas as pessoas pretas que estão aí me vendo e que hoje é necessário empretecer a tecnologia, porque assim a gente consegue inovar, a gente consegue quebrar muitas barreiras, e eu tenho certeza disso, porque eu já tive muitas ideias com pessoas pretas, amigas minhas, então eu consigo ter muitas ideias, querer inovar, querer mudar a sociedade. Então é isso que pessoas pretas devem fazer. Então é isso. Eu gostaria, então, muito obrigado pela oportunidade. Queria agradecer também de estar aqui compartilhando um pouco da minha história, querendo falar sobre empregabilidade no Brasil e o espaço das pessoas pretas, como as pessoas pretas estão hoje e como é necessário empretecer esse espaço.
Parabéns, Pedro. Foi muito boa essa mensagem que você passou para todo mundo hoje. Muito obrigado a todo mundo.